nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN agora o vereador André Salineiro. A gente sabe que muito tem se discutido aí sobre os gastos que os presidiários geram para a sociedade, de um modo geral. Para os governos, principalmente. Aqui no Mato Grosso do Sul, um detento custa em média aí R$3.000 por mês. A gente vive um momento em que a população do estado tem exigido dos governantes medidas de economia em todos os setores da administração pública. O cidadão hoje está muito atento a esses gastos e a gente cobra isso constantemente. E nesta área do sistema prisional, nós aqui no estado também temos aí projeto que se destaca, o projeto do Poder Judiciário pintando e revitalizando a educação com liberdade. É um projeto em parceria com o governo, em que a mão de obra carcerária é utilizada para manutenção e reformas de espaços públicos, como escolas, por exemplo. Gera economia, e a gente está recebendo aqui no estúdio o vereador André Salineiro, que é policial federal e tem aí um interesse muito grande nessa área. Vereador, em primeiro lugar, muito obrigado por atender o convite da CBN e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas. Bom dia, Daiane. Bom dia, Valdir também. Bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer retornar aqui falando de um tema tão importante, né? Como é que funciona exatamente esse projeto e por que o senhor é um dos entusiastas dele? Olha, esse projeto, porque a princípio não tem como falar em melhoria da segurança pública, Otávio, sem falarmos do sistema prisional. Não tem como. Eu já escrevi 3 livros sobre segurança pública, né? Conhece bem o tema, né? Depois dos 3 livros escritos eu descobri que nada sei, ainda não, porque é muito complexo, só né? sei que nada sei. Mas uma coisa é certa, precisamos sim trabalhar nosso sistema prisional, antes de mais nada, né? É um sistema prisional totalmente caro, falido. ineficiente. É caro, como tu falou, por exemplo, um preso custa em média R$3.000 por mês. Às vezes um aluno não custa isso, mas um preso custa. Um aluno custa em média R$2.000 por ano. Pois é, né? Você vê, e um preso custa isso por mês. Mas o problema não é ele custar isso, o problema é a gente não vê de volta um preso ressocializado. Exatamente. Esse é o maior problema, né? Porque se ele custar até mais caro e sair de lá, voltar a ser um cidadão participativo, né? Mas não, hoje 80% dos presos voltam a reincidir no crime. Então nós temos que mudar esse tema. E há hoje modelos de sistemas prisionais eficientes, não só fora do Brasil, como aqui no Brasil também. Nossos presídios federais são exemplos disso. A própria APAC, que se Deus quiser, né, Campo Grande será pioneira no Mato Grosso do Sul, com a APAC, que é um projeto maravilhoso, é um sistema alternativo de cumprimento de pena, que está sendo trazido aqui para Campo Grande, onde a base, por exemplo, é a espiritualidade, né? É um trabalho, são cursos técnicos que são oferecidos aos presos, e por incrível que pareça, apenas 20%, ao contrário do sistema tradicional, que 80% volta a reincidir, nessa ao contrário, 80% não volta a reincidir no crime. E custa 2/3 a menos para o poder público. A prefeitura, inclusive, já está vendo um outro terreno a ser doado para a PAC, né? Para construirmos aí a primeira PAC. Bom, mas esse projeto específico que já existe no estado, Otávio, eu estive no início do ano passado. Ele foi idealizado, esse projeto, pelo juiz Dr. Albino Coimbra, e já é sucesso no estado, apesar de pouco divulgado, mas ele é sim sucesso, né? Para você ter uma ideia, o Parque dos Poderes, o Parque das Nações Indígenas, eles são mantidos por mão de obra carcerária. Olha aí. Tem como é que a gente consegue fazer aquela relação de se há perigo nisso, se não há perigo nisso? Como é que a gente pode ter certeza? É porque antes desse detento ir para um trabalho externo, né, ele passa por toda uma triagem, né? E se tiver algum tipo de reclamação, seja por parte de um cidadão ou de uma empresa que contrata o serviço dele, no outro dia ele já não está mais no programa. Então, até hoje não houve. Difícil conseguir um benefício para perder rapidinho. Exatamente. E a gente está tentando agora trazer para o município, né? Como eu falei no início do ano passado, estive no gabinete do prefeito, o prefeito foi solidário à causa, se entusiasmou e estamos esperando o primeiro órgão público municipal a ser aí reformado pela mão de obra carcerária. Porque, veja, nós temos 2 intuitos principais. Um é a economia do cofre público, né?
Economia, sim, porque 10% do que é pago para o detento é revertido para a reforma daquele prédio. Ao invés da prefeitura pagar uma empresa para pintar, para capinar, para roçar, ela não precisa pagar. O preso vai lá e dá a sua contribuição, também consegue a sua ressocialização. Por que demora tanto às vezes? E outra também, Otávio, sejamos sinceros, né? Para se fazer qualquer tipo de reforma em um órgão público, há necessidade de licitação. Né? Aí você evita só de você arrepiar. Esse nome hoje em dia até me arrepia. Quando fala licitação, já deixa a gente de orelha em pé, né? Exatamente. E isso tudo é um dinheiro, vereador, que o município pode, e o Estado já deve estar economizando também, o município pode vir a economizar para poder investir em outras ações educativas, por exemplo, enfim. Com certeza. No ano passado tivemos uma escola estadual reformada, uma delegacia de polícia civil reformada com um monte de obra carcerária. Só nessa simples reforma foi economizado R$400 mil, né? Dinheiro que pode ser aplicado em outras áreas, né? Principalmente na área, por exemplo, de controle da violência, de melhoria da nossa segurança pública, que hoje está tão caótica. Mas só para entender, vereador, depois que o detento trabalha em uma obra, né? Ele vai cumprir o período normal da condenação dele, ou ele tem algum abatimento no tempo que ele ficaria preso? A própria lei de execução penal, ela traz, né, que o trabalho do preso ajuda a redimir sua pena, né? Ele trabalhando internamente no próprio sistema prisional ou fora dele, vai redimir da mesma forma, né? Por exemplo, a cada 3 dias trabalhado, redime a pena dele. Então, isso aí conta também, né, nesse projeto. Conta também. Fora isso, ele vai ter um salário. Fora isso, ele vai ter um curso para se especializar naquela tarefa que ele está desempenhando fora. Então, isso é importante, porque o outro intuito que, fora isso, é justamente esse, ressocializar a pessoa, né? Capacitá-lo, para que ele saia da prisão realmente apto a trabalhar em determinado local. Isso é muito importante. Trazer de volta essas pessoas para o mundo sem fazer com que elas reincidam no crime. Porque 80%, a média, volta a reincidir. Isso é lamentável. Número triste, né? 10h45, nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência voltamos a conversar com o vereador André Salineiro aqui nos estúdios da Rádio CBN. A gente volta a conversar com o vereador André Salineiro. Vereador, a gente sabe que o sistema prisional do nosso país ele é cheio de problemas, mas a gente também tem alternativas. Como é que o senhor vê as alternativas de cumprimento de pena? São eficientes? São possíveis? Por que nós não temos mais alternativas aqui no estado, aqui no município, por exemplo? Em todo o Brasil há um descaso muito grande com essa questão do sistema prisional. É simplesmente, deixa a pessoa lá como se aquela forma de punição, que não há uma punição, para eles não há uma punição, né? Teria um efeito eficaz. Mas não há. E há um descaso por parte do poder público com a segurança pública, na verdade. E a população, por sua vez, também, só vê a importância de melhorar a segurança pública quando tem algum ente querido, algum familiar, uma pessoa sofre as consequências da violência. Aí elas, puxa, realmente a segurança pública é algo que tem que ser melhorado. Então, para você ter uma ideia, o próprio, a nível nacional, nós não temos um fundo para a segurança pública, diferente que há para a educação e para a saúde. Se o chefe do Poder Executivo não dedica determinado percentual para a educação, ele sofre improbidade administrativa. E referente à segurança, não. Investe-se quanto quer e quando quer. Ou não investe. Ou não investe, né? Então, é claro, o problema dos presídios hoje no Brasil, do sistema prisional, não é a causa da nossa violência principal. Mas resultado, talvez, né? Mas ele é uma causa quando uma pessoa que às vezes por um crime de menor potencial ofensivo entra naquele sistema prisional e lá se torna obrigado a se filiar a uma facção criminosa, não até morre, mesmo por proteção, né, da própria vida, né? Então, nós precisamos ter meios alternativos de cumprimento de pena, né? Ao mesmo tempo também não podemos, como muitos especialistas dizem por aí, o Brasil tem preso demais, né? E realmente, o Brasil hoje é o 3º país que mais encarcera no mundo, né?
Mas não podemos deixar de encarcerar porque nós temos muito presos e não há também, senão vira a casa mãe Joana, né? Não, vamos reformular esse sistema prisional. Vamos fazer um sistema prisional digno. Nós não estamos querendo aqui um endurecimento, uma rigidez apenas maior do cumprimento de pena, mas sim de dignificar a vida daquelas pessoas que estão lá também dentro dos presídios, né? Porque são seres humanos, merecem uma atenção do Estado, mas desde que nós demos atenção para eles e eles retornem para a sociedade de uma forma digna também, senão tem que ter uma repressão muito mais eficaz também. O vereador citou a educação e saúde, e a gente sabe também que muitos teóricos, estudiosos imaginam que a questão da segurança está muito atrelada a esses outros setores, por exemplo, políticas sociais, inclusive questões econômicas, e principalmente educação podem ajudar a médio e longo prazo a ajudar com que a questão da segurança melhore, né? O vereador, como político, como homem público, também compartilha dessa opinião, que outros setores podem ser olhados também dando resultado na segurança? Total, Lucas. Até no meu livro eu defendo o que eu chamo de quadrilátero criminológico, né? Nós temos causas mediatas e imediatas que levam a essa insegurança pública que vivemos hoje, né? As imediatas, justamente o que fazem parte do quadrilátero. O que é? Fatores de risco, ambiente criminológico, vítima e criminoso. Qualquer política pública voltada à segurança tem que tratar desses 4 pilares, senão está fadado ao fracasso, né? Mas nós temos também as causas imediatas, onde entra a educação, fator social. A educação é tão importante que por ser uma causa que, por exemplo, hoje a maior preocupação dos Estados Unidos referente à China não é a quantidade de habitantes que a China possui, mas a quantidade de pessoas formadas com nível superior que a China possui, que é muito superior aos Estados Unidos, e que logo vai passar os Estados Unidos como maior potência mundial. E quando você possui uma educação de qualidade, é o que eu chamo de ciclo preventivo da violência relacionada à educação. O que é? O maior arcabouço moral e cultural que uma pessoa possui, ela possui menos possibilidade de entrar no crime, porque ela possui uma maior perspectiva de futuro. Então, se a pessoa tem uma perspectiva de crescimento, de futuro profissional, seja lá o que for, a tendência dela entrar no crime é muito menor. A questão social também é muito importante. Países desenvolvidos que passaram o que nós estamos passando hoje e que melhoraram a sua segurança, fizeram 3 coisas que nós não estamos fazendo. O Brasil está indo na contramão da gestão da sua segurança. Esses países em comum fizeram o quê? Investiram em educação, em políticas de prevenção e polícia de proximidade. Policiamento de proximidade. Essas 3 coisas são incomuns, fora outras coisas que eles fizeram, como, por exemplo, um investimento na repressão, só que um investimento numa repressão com qualidade, né? E não simplesmente comprar viaturas, mas inteligência, né? Falta um pouco aqui, no país inteiro. Eu estava até conversando com um delegado nesse fim de semana e ele falava que muito ser olhado por essa questão da ostensividade. Eu não sei se isso cai naquela rixa que muitas vezes existe entre polícia civil e polícia militar, mas que é interessante que seja investido em inteligência. O problema é que muitos governantes acham que isso não aparece, né? E isso talvez não traria um retorno em votos. Tem essa questão que poderia ser pensada melhor no Brasil, né? Até a nível nacional, por exemplo, Polícia Federal, a BIM, todos esses órgãos. Né? Exatamente. Olha, pelo próprio banco de dados você vê a falta de investimento que nós temos na segurança. Nós não temos hoje um banco de dados unificado. Né? A verdade é, o crime organizado, ele cresceu muito mais do que as nossas forças de segurança. O crime organizado se profissionalizou muito mais do que nossas forças de segurança. Isso culpa de um modelo, e eu falo a nível central, Brasil, que vem da União, o protagonista é a União, que desde a União não tem essa percepção da importância do investimento na segurança pública de forma eficaz. Investindo também em prevenção, e aí entra, como eu falei, questões sociais, educação e diversos outros fatores. Agora, de todas essas causas, Otávio, tem 3, porque são diversas causas que levam a essa questão da violência, né?
E eu gosto muito de estudar a causa, para depois ver o que pode ser feito. E estudando as causas, tem 3 que eu estou me dedicando muito. Uma delas já foi discutida aqui, que é essa questão do sistema prisional, meios alternativos que podemos melhorar, né? A questão do sistema prisional. E tem mais 2 muito importantes, né? Tráfico de drogas, porque hoje não é politicamente correto você falar que a droga tem a ver com a violência, mas tem sim. Mais de 50% de todos os crimes têm alguma relação direta ou indireta com as drogas. Mais de 50%. Né? É altíssimo. É altíssimo. E a questão da impunidade. A impunidade gera violência. E é por isso que não só eu, né? Policial federal, mas nós temos mais 32 hoje policiais federais em todo o Brasil que exercem cargo político. Esses também se preocuparam, né? Assim como a maioria dos colegas das forças de segurança, caiu a ficha que não, que tem que estar dentro lá. Então, no parlamento, você consegue criar leis. E se a gente não mudar a lei, não muda nada. Agora o PSDB faz sua convenção. O senhor vai confirmar o seu nome para candidato a deputado estadual, vereador? Tá tudo certo que sim. Tá tudo certo que sim. Estadual ou federal? Estadual. Se for estadual. Eu estou como pré-candidato a deputado estadual. Demorei para tomar essa decisão. Demorei bastante. Mas ela foi tomada e então tá lá à disposição. Mas tudo depende da convenção, né? Somente a partir do dia 4. Bom, desejamos sorte ao seu projeto político, desejamos sorte aos estudos com relação à segurança, que o senhor consiga contribuir aí para amenizar todos esses problemas que a gente enfrenta diariamente, nós aqui, a sociedade, e os presos também, né? Que também precisam de um tratamento digno, apesar dos crimes que cometeram, têm direitos. Joia, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o sistema extremamente importante. Acho que quanto mais a população tomar conhecimento, né, de medidas alternativas de melhoria para a segurança pública, é muito importante, porque ela passa a cobrar também as pessoas que ela elege, né? O que você fez para a segurança? Não fez? Não, tem que fazer, então tem que cobrar. Então acho que é importante a população ser protagonista nisso, não esperar que o crime chegue até ela, né? Conversamos com o vereador André Salineiro. A gente agradece mais uma vez a sua presença, vereador. Volte mais vezes a CBN.